Bom dia. Hoje eu queria falar com vocês a respeito de duas passagens na Bíblia que falam a respeito do mesmo ação. Uma delas está no segundo livro de Reis e a outra está em Lucas. E eu gostaria de mostrar o que o Senhor me mostrou durante essa semana, que eu já tinha lido antes, várias vezes inclusive, já tinha ouvido falar, mas essa semana eu absorvi, eu li e eu vi toda essa história de uma maneira diferente. Eu gostaria muito de compartilhar com vocês, porque eu tenho certeza que isso vai fazer uma diferença de como a gente vê o Deus de Israel, que é um Deus que não muda. Está escrito na palavra dele que ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Ele é o alfa e o ômega, que é o princípio e o fim. Ele não muda, mas como pode que o comportamento dele para com os seres humanos, com nós, a sua criação, é tão diferente ao longo do Testamento Antigo, e como mudou, como aconteceu essa mudança radical, eu posso dizer que é radical, no Testamento Novo com o seu Filho Jesus Cristo. Eu gostaria primeiro de começar falando do amor de Cristo, da graça e da misericórdia que ele veio, e por que ele veio, e para que ele veio, e para quem ele veio. Divino de ler a Bíblia mais do que o nosso coração possa captar a função, o papel e o amor que Deus deu para cada um de nós através do Filho dele. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus deu o seu Filho primogênito para poder pagar pelo pecado do mundo, para poder salvar todo aquele que creia nele, que acredite nele. E todo o processo que os santos, que os personagens, digamos assim, que as pessoas do Testamento Antigo passaram, nós não temos que passar hoje em dia, porque nós vivemos no novo contrato, no Novo Testamento, que quer dizer contrato, que agora que a graça, que a misericórdia foi dada através da graça de Deus, e pela fé a gente pode viver na melhor época que poderia viver, porque todas as pessoas do Testamento Antigo, eles olhavam para o Messias, eles esperavam o Messias, a alegria do coração deles era em saber quando o Messias chegaria para salvar o mundo e para que todos os nossos pecados fossem apagados em relação a Deus. E a gente tem isso agora, a gente tem essa revelação agora, a gente tem esse privilégio de poder viver num momento do tempo em que Jesus ele já fez tudo, tudo já foi pago, não no preço justo, mas no preço mais do que justo, em abundância. Se a gente devia por uma coisa, ele pagou 10 vezes, 15 vezes, infinitamente vezes mais, para que nós possamos ser livres, livres em todo o aspecto, todo o sentido da vida. Pela graça de Deus, pelo amor de Cristo, por ele ter tomado daquele cálice, ele tomou o cálice e ele superou a morte, para que nós possamos, junto com ele, ir para o novo mundo que Deus promete para nós, para uma vida eterna que Deus promete para nós. Quando o céu e a terra passará, nós estaremos num corpo glorificado junto com Cristo. Eu gostaria de falar um pouco sobre o segundo livro dos reis, a história de Acasias. Acasias ele era o filho de Ahab e Jezabel, que são duas figuras bastante conhecidas do Testamento Antigo. A Jezabel era a mulher mandona, a mulher que
que tinha o pulso firme durante a família, e o Ahabe era um homem que reclamava e que não sabia, embora ele era rei, ele era altamente inseguro. E eles viveram no período que Elias era o profeta de Deus. E Elias, ele profetizou na vida dos dois que não terminaria de uma maneira muito bem, e que o sangue de Ahabe seria, os cachorros iriam lamber o sangue dele, e o corpo de Jezebel seria comido por cachorros. E foi isso exatamente o que aconteceu antes que Acasias virasse rei. Então, Acasias já tem todo um histórico, já tem toda uma história junto com Elias, porque ele vê o que aconteceu com o pai e com a mãe dele. Eles eram pagãos, embora eles eram reis de Israel, eles viraram as costas para Deus, eles não seguiam a lei de Moisés, eles não amavam e serviam ao Deus de Israel, e sim buscavam outros reis e outros povos, outros deuses e outros povos. Então está dizendo aqui que o momento não é Ahabe, é Acabe, o nome do pai de Acasias. Eu falo, às vezes que eu leio a Bíblia muito em inglês, não é Ahabe, é Acabe. Depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel. E caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria e adoeceu. Então, depois que Acabe morreu, Acasias ele virou rei, e ele caiu de um quarto alto e ele adoeceu. Isso aí está no segundo livro dos Reis, primeiro capítulo. Então, ele mandou alguns mensageiros ir e perguntar a Baal-zebul, que é o rei de outro povo, do povo do Moabe, o que ele seria, Deus de Ecrom, se ele ia se sarar daquela doença, da queda que ele teve. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, Tisbita: levanta-te solo para encontrar com os mensageiros do rei de Samaria e diz-lhe: porventura não há Deus em Israel para eles consultar a Baal-zebul, Deus de Ecrom? Então, isso aconteceu. Elias ele teve uma visão do anjo do Senhor, que ele sabia que os mensageiros estavam a caminho a Ecrom para poder consultar com Deus, que não é o Deus de Israel. E eles encontraram com o mensageiro, e Deus ele falou para Elias: e por isso assim diz o Senhor: da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. Então essa foi a mensagem que Deus deu a Elias. Elias foi até os mensageiros e ele falou isso. Os mensageiros voltaram antes do que deveriam, então o Acasias perguntou: por que vocês estão aqui antes? Ele falou: porque encontramos com um homem cabeludo, que tinha um cinto de couro, e ele falou que porque você não quis consultar com o verdadeiro Deus de Israel e foi consultar com Deus de Ecrom, o Beelzebul, agora você não vai descer nessa cama e você com certeza vai morrer. E ele falou: como é que é esse cara, como é que é esse homem? Ele é cabeludo? Ele sabia diretamente quem era, que era Elias, mesmo porque Elias teve todo um passado com Acabe, com a Jezebel. E nisso o rei Acasias ele se revoltou, e ele mandou um capitão junto com 50 homens ir até Elias para poder trazer ele até a presença do rei. Quando esse capitão chegou lá, ele estava no monte, ele falou: desce daí, homem de Deus. E Elias falou: se eu, isso aqui está no segundo livro dos Reis, 1:10, e disse ao capitão de 50: se eu, pois, sou homem de Deus, desça fogo do céu, te consuma a ti e aos teus 50. Então desceu fogo do céu e consumiu a ele e aos 50. Quando eu li isso durante essa semana, eu falei: uau! Não é filme científico, não é historinha de revista. Isso aí é realidade. Isso aí é um homem de Deus que
pronunciou julgamento na vida de 51 homens, eles foram consumidos pelo fogo dos céus. Isso aí não foi só uma vez, porque Acasias, ele mandou mais um capitão com 50, e mais uma vez ele chegou até Elias, Elias pronunciou o julgamento e pediu para que o fogo descesse do céu, e 51 homens foram mortos. Com o terceiro capitão, porque o Acasias, ele falou, não, eu quero que ele venha até aqui, ele mandou o terceiro capitão, e esse capitão, ele pediu, ele se ajoelhou diante de Elias e suplicou-lhe: Homem de Deus, seja, peço-te, preciosa a teus olhos a minha vida e a vida desses 50 teus servos. Então desceu fogo do céu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50, como 50, porém agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então fez o que o terceiro capitão pediu, porque ele sabia o que tinha acontecido com os outros homens. Então o Senhor disse a Elias: desce com este, não temas. E levantou-se e desceu ele com o rei. Então, para você ver aqui como é forte uma história dessa, que Elias, ele, com a palavra, 2 vezes desceu do fogo do céu. Quando a gente passa para o Testamento Novo, a gente vê numa passagem da Bíblia, aqui em Lucas 9, que os samaritanos já receberam Jesus. Jesus, ele já estava andando com os discípulos, ele já tinha feito vários milagres, ele já tinha recebido o ibope, muita gente sabia quem ele era e o que ele representava para a nossa vida, que ele era o Filho de Deus. Então, Jesus mandou um mensageiro antes deles, porque eles estavam a caminho a outro lugar, e entraram numa aldeia samaritana e eles queriam preparar uma pousada. Mas não receberam porque o seu aspecto era de quem era de Jerusalém. E os samaritanos, eles não poderiam se dar com os judeus, até a mulher no poço, que ela perguntou para Jesus: por que você fala comigo? Eu sou apenas uma samaritana. E disse aos seus discípulos Tiago e João, que estavam junto com Jesus: Senhor, quer que digamos que desça fogo do céu e que os consuma como Elias também fez? Olha aqui. Então agora, Tiago e João viram que foram rejeitados no povoado, na aldeia de Samaria, e agora eles queriam fazer como Elias fez no Testamento Antigo e pedir fogo do céu. E olha o que Jesus falou. Voltando-se, porém, repreendeu-vos. Ele repreendeu a João e a Tiago e disse: vós não sabeis de que espírito sois. Então, olha a diferença porque Elias também era homem de Deus, Elias também era um profeta de Deus, mas ele vivia no Testamento Antigo, onde Deus ele devia e teria que punir a todos nós, porque naquela hora, naquele momento, o coração dos homens era um coração de carne, de pedra, como Deus falou. Eles tinham se entregado a pecados, eles não tinham aquele contato direto com o Espírito Santo, o que nós temos, esse privilégio que nós temos agora no Testamento Novo. Então disse ele, Jesus, em Lucas 9, 56, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas do homem, mas para salvá-las. E assim eles foram para outra aldeia. Então, para a gente ver aqui, Jesus ele não veio a primeira vez a esse mundo para poder passar o julgamento. A primeira vez que ele veio foi para poder salvar os pecadores, que inclui a mim no número 1. O Paulo diz que ele é o número 1, mas quando eu olho para a minha própria vida, eu falo: Senhor, só a sua graça e misericórdia para poder me livrar de um julgamento tão terrível. E eu agradeço, Senhor, pela misericórdia dele, por ter vindo a esse mundo e por ter passado por toda a tentação que nós passamos e por ter tomado o cálice e por ter sofrido tanto, tanto, tanto para poder fazer um caminho entre nós e Deus o Pai. Então, a diferença muito grande entre o Testamento Antigo e o Testamento Novo é que agora a gente não vive embaixo de condenação
e de julgamento do Senhor. E sim, Ele está falando, eu estou batendo aqui a sua porta, quem quiser, quem abrir a porta vai ter uma refeição comigo, a gente vai ter uma refeição juntos. Então Ele está chamando, é um momento que a gente tem que ter misericórdia, a que foi estendida a nós também com outras pessoas. Então não é justo julgar, não é justo quebrar as pessoas ou criticá-las, seja porque o que for que elas fazem, porque se Deus e se Jesus ele não fez, quem somos nós para fazer? Isso aí é muita religiosidade, é o que acontece também no Testamento Antigo, que tinha muita religião. Eles eram altamente religiosos, mas eles não sabiam ah, o amor de Cristo, o amor de Deus. E agora a gente tem isso, e essa é a relação maravilhosa que a gente tem com Ele. Então eu quero que você medite em relação à atitude e até a permissão de Deus do que aconteceu agora, o que aconteceu agora, há 2000 anos atrás, é, embaixo do Testamento Novo, quando Jesus estava aqui na Terra, e o que aconteceu há muitos, muitos anos atrás, debaixo do Testamento Antigo. A graça de Deus foi estendida no momento que Jesus veio à Terra. E cabe a nós aceitar. E ter uma vida vitoriosa em excelência, sem julgar, sem quebrar, sem criticar, e só amar. Falar a verdade e corrigir um ao outro, em amor. Isso pode. Mas não pedir fogo do céu para poder prejudicar um próximo, mesmo que seja um inimigo. Isso é difícil, mas não é impossível, porque para Deus nada é impossível. Se Ele pediu, Ele vai nos dar força para poder passar por isso. Tenha um dia maravilhoso e até a próxima.